Oi meninos, voltamos para a terceira semana do PET módulo 2, sexto ano. Continuamos com a pré-história, hoje vamos falar do terceiro momento da pré-história, que é a idade dos metais. Os metais, a arte de transformar metal em objeto é chamado de metalurgia. Então é quando você derrete, coloca esse metal em contato com altas temperaturas, então ele vai ficar líquido, e quando ele esfria, ele toma o formato que você deseja. Então isso é metalurgia, transformar metais em objetos. Na pré-história, após o período da pedra, acidentalmente o ser humano vai começar a trabalhar com os metais, vai conhecer os metais. Acidentalmente, por quê? Porque ele nem sabia o que era metal, ele nem sabia o que era aquilo. Só que um determinado tipo de pedra entrou em contato com o fogo, se aqueceu, em alta temperatura ele derrete. Então, ele começa a observar que dava para transformar aquele material no que eles bem entendessem. O primeiro metal que o ser humano teve contato foi o cobre. Depois, ele vai encontrar, também vai encontrar o ouro, outros metais. E, num determinado momento, acidentalmente, também, dois metais acabam se misturando, que é o cobre com o estanho, dando origem a uma liga metálica chamada bronze. Então, os primeiros instrumentos, ferramentas, armas de metal foram feitas de cobre, de bronze. Só que o cobre, o ouro, são metais muito maleáveis, Então, não são metais resistentes. Então, eles vão ser muito utilizados na hora que eles percebem que eles não vão ser boas ferramentas, boas armas. Esses metais vão ser muito utilizados para fazer enfeites, ornamentos, Com o passar do tempo, eles vão encontrar o ferro, que é um metal muito mais resistente, muito mais eficiente. Então, nós vamos falar aqui, vocês vão listar nesse quadro abaixo, quais as vantagens e as desvantagens de se usar o metal, Então, vocês podem imaginar, vocês podem pesquisar ou pensar, qual que é a diferença de usar uma pedra ou de usar um metal, uma ponta de flecha de pedra e uma de metal. É só a gente imaginar, a eficiência, Quer dizer, eu vou matar um animal muito mais facilmente com uma lança feita, com a ponta feita de metal do que de pedra. Então, essa é uma vantagem. Qual que seria uma desvantagem? Agora, com armas melhores, com armas mais eficientes, vai acontecer muitos conflitos, muitas guerras entre os povos. Então, muitas pessoas vão morrer. Então, essa vai ser uma desvantagem. Certinho? Vamos lá. Número 2. Peça ajuda à sua família e procure dentro da sua casa objetos que são feitos de metal. Nossa, temos vários, Então procure aí, vocês vão fazer uma lista desses objetos e para que esses objetos servem. Por exemplo, uma panela. Uma panela é feita de metal. A maioria aí das panelas são feitas de alumínio, ou de ferro. E para que serve uma panela? Para preparar nossos alimentos. E por aí vai. Vai procurando aí dentro da sua casa, faça uma lista de quais objetos são feitos de metais e quais são as suas utilidades. Bom, atividade número 3. A atividade 3 fala das primeiras cidades, Então, as cidades, como nós falamos no vídeo anterior, essas cidades surgiram às margens de rios, por isso eram chamadas de fluviais. E a atividade pede para que a gente compare como eram essas cidades antigas com as cidades que nós conhecemos hoje em dia. Então, nós vamos completar esse quadro, colocando o que tem de diferente, o que tem de semelhante, o que permanece, o que mudou. Então, uma diferença que a gente pode colocar, vou dar só um exemplo, Hoje em dia, antigamente, o que existia nessas cidades era uma troca de mercadorias, Então, não existia um comércio, o que se fazia era trocar produto por produto, então uma troca.
que tem de semelhante? Essas cidades eram formadas por bairros, como nos nossos dias. Tá, se vocês olharem não, se vocês lerem o texto, né, para fazer essa questão, você vai ler o texto. Tá falando que esses bairros lá em Uruk, eles eram formados conforme a profissão. Então tinha um bairro só de quem trabalhava com saúde, ou só de quem era comerciante, ou só de quem era do exército. Então os bairros eram formados por profissão. Hoje em dia não é assim, né? Nós temos bairros, mas cada um tem a profissão que deseja, né? Outra coisa, o que permanece? O que tinha na antiguidade e tem nos dias de hoje? Um belo exemplo são os impostos, né? Então, os impostos são muito antigos. O negócio de pagar imposto para o governo é antiquíssimo, tá? Então, existia na antiguidade, continua existindo nos dias de hoje e provavelmente vai existir por todo sempre. E o que mudou? As cidades da antiguidade, sua grande maioria, elas tinham muralhas, né? Então, muralhas para proteger de ataques. Hoje nós não temos mais essas muralhas. Ok? Então, leia o texto, complete o quadro e nos vemos na próxima semana.